mas o tempo tem que ser respeitado na sua exatidão, não pode ultrapassar os 3 minutos. Depois, se houver tempo, abriremos uma nova ronda de perguntas e respostas. Começarei por apresentar o nosso primeiro convidado, que é o António Brito, aluno do 4º ano de licenciatura em Direito na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, presidente da JPAI Portugal, primeiro efetivo do Conselho Fiscal da Associação Académica do Direito da Universidade Lusófona. Tem 15 minutos. António Brito. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez na tertúlia por Prince. Mas quero cumprimentar a mesa, o camarada Zaninho Moreira, Girardo Nascimento, a camarada Nascimento, o próprio Edmilson e o camarada Tiago Barbosa Ribeiro da JS e o João Ribeiro da JP. Eu, quando me propuseram o tema, ideologia ou eleitoralismo, eu propus-me a falar de uma forma global, não cingir simplesmente às questões partidárias. Dividi mais ou menos o meu tema em 2. Vou fazer uma abordagem inicial, onde vou falar da militância e da crise da militância que se tem ocorrido nos últimos anos a nível de uma forma global. Depois, para a forma específica, no caso Cabo Verde e mais específico no QICV. Antes de mais, começava por dar o que é para mim ser militante, que é estar inserido numa organização sob uma linha ideológica. O militante tem um compromisso formal com um partido, que é diferente aí diferencia muito o militante do simpatizante. O simpatizante identifica-se ideologicamente com o partido, mas o militante tem aquele compromisso formal. Os militantes normalmente são os atores e os condutores da ação política dos partidos para as bases. E o que tem ocorrido nos últimos anos é um notório afastamento dos militantes em relação aos partidos e principalmente dos partidos da esquerda, que após anos 90 para aí, com o dito fracasso do marxismo, são partidos que tradicionalmente são partidos de massa, foram-se esvaziando um pouco da sua ideologia, fruto do pragmatismo eleitoral, pois interessavam mais os partidos ganhar eleições e conseguir resultados positivos nas eleições do que reforçar a base ideológica. E isso, o afastamento, além disso, também dá-se com as sucessivas crises económicas, crises cíclicas que se têm verificado, interesses corporativos muitas vezes instalados nos partidos e a própria, o surgimento do chamado voto útil, em que, por exemplo, o cidadão prefere votar num partido com mais probabilidade de vencer uma eleição do que num partido que provavelmente dificilmente ganhará as eleições. Foram desigualdades sociais que foram aumentando nos lugares e os partidos de esquerda foram se esvaziando, de certa forma, das suas ideologias. Preferiram encarar a eleição pela eleição, ou seja, era importante vencer as eleições. Quanto ao caso de Cabo Verde, se repararmos, por exemplo, ambos os partidos sempre tiveram a sua força na massa. Por exemplo, o MPD em 90 conseguiu vencer as eleições porque o povo já estava distanciado, a massa estava distanciada do partido no poder, do PSDB, e foi ali que ganhou força, mas foi-se afastando da sua massa, da massa e do núcleo, do grosso núcleo votante, e em 2001 tivemos uma mudança política. Quanto ao caso do PSDB, que
desde sempre um partido de orientação de esquerda, aliás é o único em Cabo Verde que é estatutariamente de esquerda, está no seu artigo 1º dos estatutos. É um partido que está envolvido, de certa forma, nos mais importantes episódios da história de Cabo Verde, da história recente de Cabo Verde, entre os quais a independência, a abertura política e a consolidação democrática. Porém, o PSDB, de certa forma, adaptou-se a algumas situações, porque depois da derrota nos anos 90, o PSDB teve necessidade de se reinventar e voltou mais forte e mereceu a confiança dos cabo-verdianos em 2001. Porém, ultimamente, o que tem acontecido é um certo distanciamento da cúpula que toma decisões do partido em relação à base militante. Por exemplo, as participações internas dos militantes têm sido completamente insuficientes. E depois, agora temos um outro fenómeno, atualmente a sociedade cabo-verdiana é completamente diferente há uns 10, 15 anos atrás. Temos uma sociedade cada vez mais letrada, temos uma sociedade cada vez mais qualificada e cada vez mais querem que os partidos se tornem, os partidos correspondam às suas, como posso dizer, as suas ambições, ou a ambição que pretendem que o partido tenha para o país seja de acordo com o grosso dessa classe, dita classe média, que é uma classe letrada que existe cada vez mais no partido. E é notório que uma das causas que tem contribuído ao afastamento dos militantes é o facto dos militantes participarem, fica a sensação que eles participam um pouco nas decisões do partido. Há uma cúpula que são os órgãos, que são democraticamente eleitos nos congressos, porém essa cúpula muitas vezes esquece de ir até a base, de sentir o pulsar da base do partido antes de tomar determinadas decisões. Porém, nem tudo é mau, pois ainda o PSDB ainda vai a tempo, porém terá que ser da cúpula a partir do primeiro passo, que é entender a nova configuração na sociedade cabo-verdiana, ou seja, de certa forma, é uma palavra um bocado forte, mas de certa forma abrir o partido para a própria sociedade cabo-verdiana, porque, por exemplo, o camarada Samir muitas vezes nos seus textos diz que os partidos são instituições públicas. E muitas vezes, acho que na manifestação das populações a falar, fica a sensação que as decisões dos partidos são ocultas, quando muitas vezes não são. Porém, acho que o partido deve abrir, mostrar-se transparente internamente, promover uma democracia participativa tanto interna, tanto entre o partido e a sociedade. Há que repensar uma ligação, uma relação entre os órgãos eleitos e a própria base militante, escutando as diferentes vozes, as diferentes sensibilidades dentro do partido. É notório que isso é notório, por exemplo, na forma como foi gerida as últimas presidenciais, onde o partido não soube gerir, de certa forma, bem as duas sensibilidades que se chocaram e hoje está à mostra as consequências disso. Como tinha dito, com os cidadãos cada vez mais exigentes dos partidos políticos, cabe ao PSDB tentar estar na vanguarda em relação aos partidos, fomentando um espírito interno de debates, de promover a criatividade entre os militantes e promover a consciência democrática e valorizar o diálogo com a sociedade civil. Um dos exemplos em que eu posso citar, por exemplo, acho que, se não estou em erro, no Partido Socialista Francês, os militantes, reconhecidamente, os militantes não simpatizantes, que assumam a sua simpatia ideológica em relação ao partido, podem participar nos debates e
foi o que fizemos, eu e mais 2 camaradas, que quando apresentamos o manifesto ao partido, isso foi um dos pontos que abordamos. Uma nova largada para o partido, hoje é notório que urge atualizar os mecanismos internos de colaboração e funcionamento do partido. Quanto ao nível ideológico, acho que urge pensar à esquerda, porque o PSDB, sendo um partido de esquerda, assumido estatutariamente, há que, de certa forma, voltar às suas raízes. Há que promover a formação e o engajamento ideológico dos militantes. Há que tentar afastar uma certa tendência para o eleitoralismo. O PSDB não pode vir a ficar um partido como uma expressão que eu dou da ciência política, que é o catch your party, que são partidos que simplesmente querem ganhar eleições, são partidos que não têm ideologia, simplesmente vão a eleições para ganhar. O PSDB não pode ser um partido assim, até pela responsabilidade que o PSDB tem perante Cabo Verde. O PSDB deve compreender o meio envolvente, posicionar e defender, aí entram também as juventudes do PSDB. As juventudes devem começar a defender medidas de esquerda do governo, devem posicionar-se ao lado, por exemplo, das causas juvenis, o que tem faltado no mercado. Devem estreitar, já no caso do PSDB, já no caso da juventude, estreitar relações com os parceiros sociais, de modo a que possa sentir o pulsar dos trabalhadores, da classe operária, lutando por maior justiça social e direitos no trabalho. Cabe também ao PSDB, à luz de uma esquerda mais moderna, preocupar com questões atuais, como por exemplo é o aquecimento global, questões ambientais, apostar em energias renováveis, etc. Questões que começaram a surgir na órbita dos partidos de esquerda devido a um certo, como tinha dito, um certo esvaziamento que ocorreu após os anos 90, em que se torna necessário começar por o partido assumir isso como uma bandeira também para que possa transmitir, para que possa, como tinha dito, voltar às suas origens. O PSDB deve e, de certa forma, como posso dizer, inspirar os seus militantes a lutarem por causas sociais, causas nobres e entre as quais a solidariedade a solidariedade e assim termino. Para terminar, gostaria de deixar uma pergunta aos tertulianos, não sei se é assim que eu quero dizer, que é, de facto, a sociedade reclama mais responsabilidade, reclama maior intervenção nos partidos. O que é que a sociedade também tem e pode fazer para que tenhamos partidos melhores e partidos que correspondam à expectativa dos partidos?